Olá, olá. Testando. Estou lhe ouvindo, não estou lhe vendo Tá ainda. me ouvindo bem? Tá ainda? Deixa eu ver aqui a conexão, como é que. Testando aqui a conexão. Tem um Eu vou mandar. cifrãozinho aqui, rodando. Eu vou mais perto do roteador para ver se fica melhor. É para meu. Eu vou sair, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vou sair e voltar para ver se melhora. Certo. Já tem um pessoal entrando aqui na sala, da boa tarde às pessoas, né? Boa tarde. Pronto, não estou nem conseguindo sair. Deixa eu ver aqui, acho que travou meu telefone. Agora apareceu. Agora apareceu. Vamos lá. Deixa eu só. Pronto, já estou lhe vendo. Deixa eu só ajeitar o equipamento aqui. A distância e a altura. Deixa eu pegar aqui assim. Prontinho. Tá meio longe, mas eu não conseguia baixar mais. Acho que dá para. Olá, pessoal, boa tarde. É diferente de como a gente se vê, de como as pessoas estão vendo a gente. Eu abri aqui o computador. Certo. O enquadramento está diferente. Mas dá para ver legal? Dá sim. Pronto. Viu? Sim, já temos aqui o pessoal entrando na sala, já tem Madison, Lívia, já tem Gabriel, o pessoal está chegando, né? E a gente já vai aproveitando aqui, porque a gente tem 1 hora e a gente pensa que às vezes é muito tempo. É muito, mas termina às vezes sendo rápido, né? Exatamente. Mas assim, a satisfação, Delan, professor Vanderlan Porto, né? Que bom. Que você esteja aqui com a gente. Pois professora Leila. Que bom, muito bom mesmo. Que você esteja aqui com a gente no Colégio Estadual Gomercindo Bessa, uma atividade que foi pensada para a gente manter uma interatividade com os estudantes nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento. Nós já tivemos uma outra live com as professoras Isis e com a professora Fátima, e aí nesse momento a gente colocou em aberto, e foi bom porque esse tema que está aí em voga, vamos assim dizer, o antifascismo, né? Ele acabou sendo, inclusive, sugerido pelos próprios estudantes, porque o professor Madison e a professora Andresa abriram uma enquete e ele foi um dos temas que apareceu, né? A gente disse, então vamos fazer assim, vou botar a mão nessa luva, porque é a hora certa da gente estar tratando, né? Então, assim, aproveitando, vou fazer aqui uma breve apresentação para quem já está na sala com a gente. O professor Vanderlan Porto, ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Sergipe, mestrado também em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutor em Filosofia, aí tem um conjunto pela Universidade Federal da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e concluído na Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu até brinquei com ele essa semana de que ele era um andarilho filosofal, por tantos lugares por onde já andou, né, nesse processo da construção de se tornar filósofo, de buscar cada vez mais o conhecimento nessa área. E eu brinquei com ele também que eu poderia fazer uma apresentação mais simples, né, do tempo que a gente se conhece, que eu podia simplesmente dizer, ele é filho de seu Jonas, de tia Renildes, irmão de Raquel, professora na rede estadual também, né, irmão de Wanda e de Jonas. Então, tudo isso eu acho que dá para fazer uma síntese de quem é Vanderlan hoje, né, que se construiu, com certeza. Que está se construindo ainda nesse processo de formação humana que a gente sempre está aí buscando cada vez mais. E aí, já aproveitando, Delan, assim, eu queria que, já que o nosso tema é antifascismo, e a gente tem que colocar assim, é interessante porque na história a gente trabalha com essa questão do fascismo, de quando se constituiu enquanto um processo repressivo de Estado,
com a organização de um Estado totalitário, extremamente autoritário, sustentado pelo militarismo, e que a gente atribui muito ao período da Segunda Guerra, até a Segunda Guerra Mundial, como se isso tivesse acabado. E aí, em pleno século XXI, a gente vem debater o antifascismo. Quando a gente assim, pensa que tenha superado algo dessa natureza, quando se vê a necessidade de ter um movimento anti, é porque ele ainda está muito presente, né? E aí eu queria que você discorresse um pouco assim, sobre o que é esse processo do antifascismo, o que é que tem caracterizado esse antifascismo na nossa sociedade brasileira. E aí aqui eu fiz questão de colocar para meus colegas professores por que convidar Vanderlan Porto. Quem não sabe ainda, né? Delan foi um dos professores, mas assim, pelo contato que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho e pela aproximação afetiva, a gente acaba se indignando ainda mais com a situação. Delan foi um professor que, entre outros, foi perseguido, né? E eu quero que você conte um pouco também dessa sua vivência. Sim, claro. Num Brasil do século XXI, o que é ser, né, perseguido, o que é ser represado dentro de uma instituição federal de ensino por falar, por expor seu pensamento, por se colocar diante da sociedade em que a gente vive. Então, está aí aberto. Com certeza. Vamos lá, Daniel. Vamos lá. Então, primeiro agradecer o convite da professora Leila, né? A professora Leila Angélica, que é a professora que eu conheço como colega, né? Como irmã, como afeto de vários anos. Então, é extremamente satisfatório estar aqui nesse fórum, estar aqui com os alunos, estar aqui para a gente debater e pensar juntos. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e uma das coisas que é muito importante a gente relembrar, é o seguinte: desde o ano passado, essa discussão se é fascismo, neofascismo, protofascismo, retoma, né? E aí há alguns textos, e aí a gente vai pensar do ponto de vista teórico, um dos textos que é do Duncan, se eu não me engano, que é o Manual do Antifascismo, é um dos textos seminais para a gente pensar, então, peraí, a gente está vivendo, de fato, um fascismo? A gente está percebendo o que está acontecendo com a nossa sociedade? E aí esses textos começam a discutir novamente, conceitualmente, e é preciso também que a gente lembre, e aí eu vou situar primeiro na Europa, e aí depois a gente volta para o Brasil e pensa nisso, né? Se a gente pensa que na Europa, um dos movimentos que a gente tem no século passado, com grande expressão, que é o movimento do nazismo, é um movimento decorrente do movimento do fascismo, e isso, historicamente, a gente tem essa base que nos sustenta. Ou seja, se o nazismo é a grande marca que vai fazer com que a Europa se reconstrua e toda a estruturação europeia se dê pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem, por exemplo, o fascismo como base disso. Um outro aspecto que a gente tem... E aí, por que eu falei do nazismo? Porque na Europa, especificamente nos anos 2000 para cá, e mais notadamente pós a crise de 2008, nós temos a retomada de movimentos de extrema-direita, assim chamados, né, por esses próprios movimentos, com características também chamadas por eles mesmos e por quem os nominava, de neonazistas. Ora, então a gente tem um cenário de... Perfeito. É uma retomada de algo tão condenado e tão maciçamente posto à prova de que não deveria existir. E assim eles se Exatamente. Saíram e aí a gente coloca... Assim. Perfeito. E aí a geopolítica nos caracteriza com os mesmos elementos históricos, né, que a gente já viu nos anos 20, 30, que é a periferia da Europa passa a ser o elemento de explosão desses movimentos. Sim, a gente vai ter movimentos neonazistas na Alemanha, sim, a gente vai ter movimentos neonazistas nos países nórdicos, mas nos países do leste europeu, e nomeadamente, aí a gente tem que lembrar da Ucrânia. Por que da Ucrânia? Porque nas movimentações que nós tivemos aqui no Brasil, uma das grandes confusões que nós tivemos há 15 dias, né, foi um homem que estava empunhando a bandeira de um partido neonazista ucraniano. Então, na Ucrânia a gente vai ter esse movimento, partidos de extrema-direita, e aí a gente pode pegar Ucrânia, Itália, né, Grécia, Albânia, que tem uma tradição forte do neonazismo, a Polônia, e Portugal também vai começar a surgir isso. Mas aí eu quero só citar, por exemplo, o Aurora, que é o partido de extrema-direita
da Grécia, ele surge com uma força de uma representatividade que até então a Aurora não tinha. E por que eu estou falando do Aurora, por que eu estou falando da Europa, se a gente está falando aqui de Brasil? Porque esses partidos, eles vão ter uma reflexão no Brasil. Se no Brasil nós não tivemos um fascismo de face italiana mesmo, né? Ou seja, apesar de nós termos uma característica italiana, nós tivemos aqui o integralismo, que segue mais ou menos as mesmas estruturas, e esses movimentos... A cartilha foi bem seguida, né? Exatamente. Esses movimentos conseguem ter uma força, e aí a gente precisa situar, aí, utilizando desses elementos geopolíticos e econômicos, de um elemento que é o elemento da crise. O discurso da crise, ele serve como guarda-chuva, que foi o discurso que, por exemplo, o próprio Mussolini vai utilizar na Itália, né, e os países periféricos europeus vão pensar e dizer, a gente está em crise. E em crise eu preciso fazer o quê? E aí a gente vai pensar agora, a partir do senso comum, para do senso comum a gente avançar. Eu preciso ter emprego, garantir emprego, porque garantindo emprego eu garanto a geração de renda para uma classe média, tá? Para uma classe média, que é preciso entender isso, né? Para essa classe média, eu vou ter que ter um discurso nacionalista, porque esse discurso nacionalista vai me reverter numa capa de um protecionismo, então eu preciso me proteger de um inimigo, e aí eu vou declarar um inimigo. Eu declaro um inimigo que é o outro, que é o diferente, né? E aí agora a gente já está pensando em alteridade, um conceito mais filosófico, então a gente parte dessa ideia do, eu tenho que ter um inimigo. Quem é esse inimigo? O inimigo é o outro. Vai ser o diferente. Vai ser o estrangeiro que está emigrando, está fazendo todos os movimentos ali, por exemplo, na Europa e aqui no Brasil, né? O inimigo vai ser o venezuelano, o inimigo vai ser o cubano, o inimigo vai ser aquele que não é brasileiro, o boliviano que vem para cá porque precisa de emprego. Então, com o discurso da crise, quando o inimigo se torna, Adelan, o próprio brasileiro. E aí é onde está. Por exemplo, se a gente pega esses movimentos situando no Sudeste brasileiro, nós temos na década de 80 e começo dos anos 90, o movimento dos carecas, né, dos skinheads brasileiros, que eles vão defender que os nordestinos devam ser eliminados. Então a gente passa a ter esse exterior, passa a ser um elemento interior. E aí, assim, eu preciso construir esse inimigo sobre as seguintes bases. Eu vou me defender dele. E para me defender dele, eu preciso ter um Estado forte, com base militar e com o mito do indivíduo salvador que vai tirar essa pessoa, ou essas pessoas que são os nossos inimigos, de todo, sejam eles, mesmo que ele não tenha uma face construída, né? E aí, na atualidade, essa face vai ser construída a partir de quê? De todos aqueles que sejam diferentes do mito do homem caucasiano europeu. Portanto, eu tenho o homem hétero caucasiano europeu como sendo o salvador. E todo aquele que não for, se você é negro, você passa a ser um elemento de ataque. Se você... Perfeito. Qualquer diferença de orientação sexual, qualquer diferença aí vai para a diferença do raciocínio, porque no Brasil esse elemento ele vai ganhar um elemento religioso que não é bem definido, porque, por exemplo, se a gente pega no Brasil, essa religiosidade ela parte do catolicismo mais fundamentalista às religiões neopentecostais e evangélicas, e a gente tem um espectro que vai salvaguardar esse mito do homem caucasiano branco salvador. E aí as mulheres vão passar a ser objeto de ataque, né? Principalmente aquelas que defendem os direitos das próprias mulheres. Vale lembrar o discurso do atual presidente, quando o deputado federal, que disse que uma deputada não merecia ser estuprada. Então esse discurso... Se quer ser estuprada, imagine a que nível a gente chega numa realidade de Brasil onde você tem uma população majoritariamente feminina, diferente de ser feminina, negra, né? Precisa diferenciar isso. Exatamente. Negra, né? Com um recorte de perfil socioeconômico de diversas variedades, né? E você vê se instaurar aqui no Brasil algo dessa natureza, Adelan, é isso que é o mais chocante, porque assim, alguma das perguntas que a gente recebeu durante a semana vai casar dentro disso, aí eu vou devolver a palavra a você, é exatamente, perguntaram assim, mas o Brasil não é um Estado democrático? Como é que um Estado democrático a gente está dizendo que é fascista, já que o Estado fascista era autoritário? Então eu queria que você, já aproveitando, dentro desse recorte, fizesse também já essa colocação.
esse link, né? E aí parece muito simples. Parece que a Itália chega a um patamar do fascismo, ou a Alemanha, por exemplo, do nazismo, com um governo de totalitarismo. E não é. É a partir, por exemplo, na Itália, de movimentos sociais, e aí a gente vai pegar a base teórica do fascismo italiano, ele começa nos movimentos sindicais, e aí tenta-se extremar esses movimentos sindicais, e aí eu tenho um ataque mais cruel. No Brasil, a gente vai ter uma outra característica, ou seja, eu tenho uma suposição de um direito constitucional de falar o que eu quero, mas esse falar o que eu quero vai ser mediado, por exemplo, por meios de comunicação. Então eu tenho no Brasil uma capa, aí eu digo claramente, uma capa de liberdade que me permite dizer o que eu quero, como, por exemplo, o filho do presidente da República, quando diz que com 2 soldados se fez o STF e depois faz vários ataques ao próprio sistema tripartite republicano, que é a base da democracia brasileira, ou seja, um sistema que tem o executivo, o legislativo e o judiciário como um tripé, né? Desculpa, o executivo, o legislativo e o judiciário como um tripé, que na verdade passa por ataques, né, de parte a parte. Nomeadamente, agora nós temos o executivo entrando, por exemplo, em conflito com o judiciário, mas esse conflito ele é tênue. Então, nessa relação tênue entre o executivo e o judiciário, ou o legislativo e o judiciário, a gente tem a fundamentação de alguns valores, principalmente de um discurso moral, que sustenta, por exemplo, um discurso econômico. Então, eu posso arrochar o salário dos servidores, eu posso, por exemplo, colocar impostos mais duros, mas não para a classe alta, e sim para a classe mais baixa da população. E aí eu consigo manter, dentro de um Estado democrático, a manutenção de valores que são valores de mesma ordem do fascismo. Ou seja, eu consigo manter um Estado forte, cada vez mais militarizado, a saber, dentro do nosso país, mesmo estando numa democracia, hoje, nós temos 10 ministros que são militares, a saber, uma imagem muito clara disso é a gente pensar, por exemplo, a imagem do ministro da Saúde atual. A gente tem um ministro da Saúde que não tem formação médica alguma, em meio a uma crise de pandemia extrema em nosso país, que deveria ser um cargo técnico, conforme propostas até do próprio presidente, e nós não temos isso acontecendo. Então a gente tem uma característica de militarização. Quando a gente pensa do ponto de vista da educação, a gente tem projetos de militarização das escolas públicas, né? Sob o pressuposto de que isso vai trazer disciplina, e essa disciplina é exatamente agradável àqueles que são totalitaristas, porque eu não tenho uma diversidade na sala de aula, eu vou ter um discurso único, e aí eu digo, não, se a escola é indisciplinada, coloca a repressão e a ordem, eu não dialogo, eu não dou voz aos professores, não dou voz à diversidade, e aí eu coloco esse discurso totalitarista. Economicamente, eu vou justificar isso, dizendo que isso vai gerar emprego, mas isso é um mito, não se sustenta, né? Porque a gente tem, por exemplo, não há uma garantia de geração de emprego e renda, né? E também, por outro lado, eu tenho esse mito religioso, né, que vai sustentar esse tripé. Então, no Brasil, a gente vai ter essas características. E aí a gente tem, por exemplo, as concessões de TV, e é só para a gente pensar do ponto de vista da atualidade. Ontem foi criado, ontem, agora não vou me lembrar bem, criado um novo ministério, que é o Ministério das Comunicações, que vai ter um poder de, exatamente, num cenário pandêmico, de controlar, por exemplo, internet, concessão de rádio e TV, uma série de coisas que, no momento atual, são pelo menos preocupantes. Vale ressaltar que a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicações, que regula ou ela é responsável pela comunicação governamental, foi sucateada no começo desse governo e agora e dominada por militares, né? Exatamente, caminho de privatização. Então, assim, a gente tem um cenário econômico, político, religioso que se ordena, né? E aí a gente tem, claro, características de um fascismo mesmo. E aí eu já avançando, né, Leila, vou passar a bola para você para depois a gente retomar por causa do tempo. Eu me perco às vezes no tempo. Não, mas dessas lives. Você está fluindo a ideia.
Pronto, então perfeito. Então vamos pensar então, a pergunta é, ora, se eu tenho diversos elementos que constituem um fascismo, ou elementos que constituem uma caracterização, uma leitura de um fascismo no nosso país, eu preciso fazer o que diante disso? Eu que estou em minha casa, no momento de pandemia, tudo mais. Não basta apenas suportar, não basta apenas resistir. Porque concordar com esse ataque, aí vale ressaltar, eu posso voltar lá na Grécia, quando o Platão fala da injustiça, se você concorda com a injustiça, você está sendo injusto também. Então, há uma cena muito interessante no Críton, que é um diálogo platônico, em que Platão coloca a imagem de Sócrates, e Sócrates teria que defender, não teria que cumprir uma ordem pública, tá? E Sócrates, para não cumprir a ordem pública, finge ter dor de barriga. Finge ter uma dor de barriga. Diz, ó, não vou sair de casa, estou com dor de barriga, e não cumpre a ordem injusta. Mas não é só não me envolver, ele vai se envolver, mas ele não vai cometer injustiça. Então, mais do que suportar a injustiça, é importante nesse momento a gente combata a injustiça. E é por isso que o antifascismo... Chegou no ponto-chave, exatamente. Exatamente. Né? É combater a injustiça. Não posso dizer apenas que eu sou contra, eu tenho que, além de ser contra, fazer o enfrentamento, fazer o combate direto a isso. Porque exato, a potencialidade. Num patamar de... Né? A gente acaba entrando no nível de comodidade, eu não sou a favor, eu não sou contra, vamos ver no que vai dar. Eu não posso ter essa neutralidade, essa falsa imparcialidade, porque eu estou contribuindo para. Sim, essa sim, é a sim. lógica. Se você não está do lado do oprimido, você está do lado do opressor. É simples. Exato. Essa lógica parece até extrema, mas assim, se você não está lutando do lado do oprimido, você vai estar do lado do opressor. E estar do outro lado, ou seja, se você não dá o suporte ao oprimido, e aí a gente pode pensar que diversos aspectos dessas mudanças que os momentos atuais estão trazendo, por exemplo, quem está aí deve conhecer os movimentos que tem, nomeadamente com relação, vamos pensar aqui no humor, né? Um Porta dos Fundos, que abre o debate sobre gordofobia, né? É pensar a partir desse aspecto. E aí eu vou retomar uma coisa que a Leila me permitiu fazer, que é falar desses ataques que a gente sofre, né? No passado, nomeadamente no começo desse mês de junho, né, eu fiz uma fala numa assembleia e essa fala reverberou. O ministro da Educação soube disso e fez ameaças de demissão a mim. Né? Esse vídeo circulou o Brasil todo e eu recebi diversas ameaças, até ameaças de morte, ameaças de maltratarem minha família, de me machucarem meus filhos, tal. Então, esses ataques, eles têm uma característica, primeiro, enquanto um cyberataque, né? Ou seja, uma das coisas que a CPI da fake news vem trabalhando nisso, que é exatamente esses gabinetes do ódio, e aí a gente tem várias pessoas que já foram atacadas, como, por exemplo, a Djamila Ribeiro, a própria Erika Takimoto, outros professores, como o próprio Leonardo Sakamoto, o Jean Willis, deputado que teve que mudar de país por conta disso, né? Uhum. E aí a gente tem diversos elementos desses cyberataques. Esses cyberataques, você pode pensar, bom, alguém que está nos ouvindo pode pensar, não, mas é só um cyberataque. A gente tem um caso que é notadamente claro de quem mandou matar Marielle, né? Essa pergunta ainda ecoa a nós não sabemos quem mandou matar Marielle. Então, assim, ecoa e a gente tem provas, a gente tem assim, um desenho claro, né? Só falta desenhar mesmo, só falta rabiscar, mas assim, dentro do que você falou, como o Estado ele tem lado, como o Estado é um aparelho ideológico que representa uma determinada classe, tem um interesse, então ele mantém essa falsa ideia de que não sabe, não viu, não quero chegar lá, né? Vê as movimentações de rua acontecendo, vê as indignações acontecendo, mas mantém uma nuvem de fumaça sobre o fato em si. Perfeito. E essa nuvem de fumaça, ela serve exatamente para esconder
não apenas aqueles que estão envolvidos diretamente, mas aqueles que são envolvidos indiretamente. E a gente tem casos, por exemplo, perfeito, a gente, em nosso país a gente tem vários casos. E aí a gente precisa pensar, bom, e o que é que a gente vai fazer agora para avançar, para ir além, para pensar como se comportar diante disso tudo. Aí, primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma estratégia muito simples, aí essa daqui vai uma fala para todos os alunos da professora Leila. Lembrar que história é ciência. Isso é uma coisa muito importante de dizer, porque a gente tem um elemento que é muito, muito relevante para a gente pensar no momento atual, que é o negacionismo científico e o anti-intelectualismo. Ou seja, se alguém vai ao Palácio do Planalto e diz que tem a cura da Covid, essa pessoa é recebida no palácio e diz, olha, eu tenho a cura da Covid com alho cru. E essa pessoa é ouvida e vai ser recebida no palácio. E cientistas que estão dentro de gabinetes, pensando nisso há muito tempo, sequer são ouvidos. Né? Houve um desmonte institucional de todas as universidades, que hoje, as universidades e os institutos federais, isso a gente precisa dizer claramente, são a ponta de lança do combate à Covid-19 no nosso país. Então, a ponta de lança está nas universidades, são as universidades públicas, federais, em sua grande maioria, e os institutos federais que estão fazendo um enfrentamento, seja ele dos sintomas, da retaguarda, fazendo apogeu, ou fazendo pesquisa. Isso é uma coisa. Por um outro lado, a gente, além desse desmonte, claro, aí a gente teve um ataque desse negacionismo. E do negacionismo histórico. Né? Esse negacionismo histórico que tenta entender que a história não tem lado, há uma história límpida, clara, dos fatos. Então, assim, é preciso que a gente lembre que nós não estudamos tanto porque nós não tínhamos o que fazer. Não, porque há um cabedal, seja ele teórico ou teórico prático ou prático, que nos permite compreender a partir dos fenômenos, e aí é muito importante que os alunos entendam isso. Por que a professora Leila dá aula de história e não dá aula de outra coisa? Porque há uma formação que nos permite, enquanto especialistas, ter um discurso que seja apto para falar isso. Apto e ávido, né? A gente também tem essa avidez de falar, de tocar nesses assuntos e refletir sobre isso. Então, esse é um elemento muito importante para os dias atuais. E um elemento de combate. Ler a história, não apenas uma história. E aí eu lembro do samba da Mangueira do ano passado, né? Quando diz a história que a história não conta. Né? E aí, assim, revisitar essa história, revisitar a nossa história, né? Entender quais foram os fatos que nos construíram enquanto cidadãos, porque quando a gente pensa no Brasil, essa imagem que a gente tem, por exemplo, se a gente toma um elemento desse combate de classe que a professora Leila coloca muito claramente e nomeadamente com relação, por exemplo, a um outro fenômeno que está acontecendo paralelo a esse, que não dá para a gente abandonar, que é assim, a gente tem um combate do fascismo e um combate do racismo. Então, assim, o antifascismo e o antirracismo, nesse momento, são questões que se conectam. Eles estão diretamente relacionados. Por tudo que você colocou para a gente, Delan, inclusive lá no início da live, né? O que é que vai caracterizar exatamente esse Estado fascista? Exatamente a aversão ao diferente, a aversão ao outro, aquilo que não se encaixa no padrão caucasiano, e aí a gente já tem uma definição muito clara de quem é considerado gente, vamos dizer assim, dentro desse Estado fascista. Perfeito. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba, no conjunto da sociedade, acaba se incorporando um conceito de quem é cidadão, a lógica da igualdade e da cidadania, desconsiderando essas diferenças. Então, mais do que garantir uma igualdade, a gente precisa garantir a equidade entre as pessoas, para poder realmente elas terem o mesmo nível de oportunidade, a mesma garantia das possibilidades estarem postas socialmente. Né? Então, isso a gente precisa estar trabalhando constantemente. E aí eu resgato um pouco do que é trabalhar a história em si, é exatamente buscar isso dentro da sociedade. Né? É trabalhar no conjunto da sociedade, no contexto histórico da atualidade, como se desenha essa atualidade. Não que a história do passado ela é determinista ao que nós vivemos hoje, porque somos agentes históricos e vivemos em constante transformação, em constante mutação. Mas a gente não pode abandonar,
né? Rever essa história é exatamente buscar as raízes de determinados problemas e determinadas situações. A negação dela é o que hoje o Estado, não vou dizer que o Estado, mas que hoje esse cara, Mas sabe coisas, falar né? o nome dele, é tão nojento falar o nome dele, né? Que é a negação da história, né? O negacionismo, esse anti-intelectualismo que você tratou, né? Atribuir às universidades que são lugares apenas de produção de maconha, como foi colocado, isso a gente pode falar aqui abertamente. Sim, não dá para a gente considerar, não dá para não considerar isso como uma tentativa de um Estado totalitário. Totalitarista. Que a gente vive, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou aproveitar aqui esse momento e vou mandar uns abraços, porque tem muita gente aqui mandando abraço e fazendo Sim, claro. algumas colocações. Uma moça chamada Raquel Mariana, que eu não conheço muito, não sei muito. Também não conheço, não. Wesley, Natásia, Jaísa estão aqui também com a gente. Dilma, Flávia, Margarida, que é a diretora da nossa escola, também está acompanhando a nossa live. Alguns professores, Wesley, Ana, a Mônica Mel também está acompanhando, o Yuri, o Léo Vieira, o Arthur, a Diná, a professora Fátima também, a Daniela Araújo estão aqui com a gente, né, acompanhando essa live e vendo o nosso debate, o Matson também. Então, agradecendo aí a presença de cada um e cada uma e colocando aqui que a gente está disponível, né, pode ir fazendo perguntas, a gente vai anotando. Margarida fez algumas colocações aqui, que já vivemos muito tempo sobre a injustiça, né? E aí eu quero trabalhar mais um pouco disso dentro desse estado que a gente vive. Alguns alunos perguntando aqui por que a escola não está fazendo aula online. E aí eu quero trazer aqui também, eu vou aproveitar esse momento para dar uma explicação dela, que é o seguinte: nós fizemos um levantamento dentro da nossa escola, e mesmo com a instituição, o Estado de Sergipe instituiu aulas online, aulas remotas, aulas não presenciais, o nome que eles quiserem dar, né, nesse momento do isolamento. E aí a gente percebeu que o número de estudantes que seriam atendidos nesse momento seriam muito pequenos dentro da realidade da nossa escola. Então, não adianta a gente fingir que vai dar um número X de aulas durante o isolamento, porque saiu uma portaria, se a gente, no retorno, pode reelaborar um calendário e, a partir da reelaboração do calendário, garantir que a todos seja atendido. Porque a educação ela não pode ser pautada pela exclusão, mas sim pela inclusão e pela garantia do direito a todos. Então, nesse conjunto, foi que a gente resolveu, né, fazer lives semanais, e aí aqui eu já quero aproveitar esse momento, dizer que durante a semana as pessoas podem entrar no nosso direct da escola e colocar sugestões de temas para a gente ir trabalhando nos próximos sábados, né, para poder a gente estar mantendo esse diálogo, estar mantendo esse contato. Então, dando algumas explicações e retomando para o nosso tema, né, eu vou aproveitar exatamente essa questão, assim, dessa intervenção do Estado, Wanderlan, né, que é uma característica desse Estado fascista, que a gente está em pleno combate, em pleno processo de enfrentamento, porque assim, é a garantia da nossa sobrevivência, né, classe trabalhadora, preto, pobre, gay, lésbica, mulheres, a gente não tem como dissociar. Somos minorias que, na verdade, quando coletivamente, somos a grande maioria. Olha que coisa, né? Que coisa mais, assim, para a gente refletir. Nós somos chamados de minorias, quando, na verdade, nós somos, no conjunto, a grande maioria. E precisamos exatamente, coletivamente, montar essa força de ação para fazer esse enfrentamento. Então, eu queria que você tratasse mais um pouco sobre isso, voltando à questão, principalmente, que a gente também está muito em evidência, dentro desse Estado antifascista, a questão do antirracismo. E viemos aí de episódios, né? Eu não vou ficar aqui naquela síndrome de vira-lata, vamos assim dizer, de que porque aconteceu lá nos Estados Unidos com a questão do Floyd e se tornou uma ação mundial, né? Quando, na verdade, no Brasil a gente tem o assassinato, não é a morte, é o assassinato de negros diariamente, né? Nas nossas favelas, nas nossas periferias das grandes cidades. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, que ganhou a notoriedade do mundo, porque foi filmado e acabou sendo apresentado, né? Isso acontece nas nossas favelas, infelizmente, cotidianamente. Recentemente a gente teve o garoto Gabriel, que estava brincando na porta de sua casa, e a polícia simplesmente chegou atirando, matou, foi embora, sem dar a menor satisfação.
né? E o garoto nem sabe o que foi que aconteceu, está morto, está assassinado e uma família destruída. Então, isso é a realidade da nossa sociedade brasileira. O que acontece nos escombros, o que acontece nas vielas, né, das grandes favelas do Brasil, infelizmente, é o assassinato da comunidade. E aí eu queria que dentro desse Estado, dentro desse Estado autoritário, dentro desse Estado militarizado, eu queria que você tratasse também um pouco dessa questão da necessidade do antirracismo estar diretamente coligado à questão do antifascismo. Perfeito. Eu vou começar, então, pensando um conceito que a gente às vezes esquece, né, que é o conceito de periferia. O termo periferia vem do grego peri, que é ao entorno de, né, feros, o verbo fero é o verbo levar. Então, você é levado para o entorno de. Via de regra, uma pessoa que é periférica é uma pessoa que é levada para fora. Então, assim, vamos pensar aí o que é o dentro, né? Para a gente pensar que nós somos todos periféricos. Então, nós que estamos no estado do Nordeste, nós que estamos no Capão Redondo, em São Paulo, no Vidigal, na Restinga, no Rio Grande do Sul, na favela de Alagados, em Recife, e por aí vai para o nosso país. Então, assim, todos nós somos periféricos, nós pobres e tal. Então, há um recorte, então, como você já bem disse, que é um recorte de classe, né, que é preciso que a gente lembre que as coisas que vão unir esses dois temas, do antirracismo e do antifascismo, é um recorte de classe, e eu não entendo a possibilidade de uma luta antifascista ou de uma luta antirracista que não entenda que há um recorte de classe. Por exemplo, a luta contra o machismo, contra a homofobia, todas elas têm que ser, sim, recortadas, porque todos nós somos trabalhadores, sejamos nós que já estamos no mundo do trabalho efetivamente, sejam os nossos estudantes que estão no mundo do trabalho enquanto formação, sendo eles preparados para esse mundo do trabalho. Via de regra, a nossa educação brasileira tem como grande função preparar indivíduos para o mundo do trabalho. Agora, que indivíduos são esses? Esse Estado nos nega a possibilidade de tornar indivíduos autônomos, livres e pensantes, que possam, ao chegar no mundo do trabalho efetivamente, por si, terem uma autonomia que os faça compreender que eles são trabalhadores, né? E aí, há alguns mitos que a gente precisa combater nesse recorte de classe, que vão incidir, por exemplo, nos recortes de gênero e de raça, que são, por exemplo, a sublevação do trabalho, ou seja, quando a gente coloca cada vez mais pessoas na informalidade ou nesses trabalhos uberizados, como entregadores e tudo mais. Então a gente tem uma uberização da sociedade que leva o povo periférico, o povo preto, negras e negros, a essa informalidade. Bom, com relação à militarização, vale lembrar, quando algumas pessoas vão às ruas pedir intervenção militar, na favela, a gente já tem essa realidade acontecendo. Seja essa favela do Rio de Janeiro, seja a favela de Estância. O braço forte do Estado que se traveste de polícia, né, esse Estado policialesco, ele já determina a lei e ordem sobre a égide da força na periferia. Não há instituições que permitam na periferia, e aí nas periferias, eu estou tomando aí como um todo, a possibilidade de um indivíduo ter acesso à cultura, ao lazer, a um desenvolvimento socioemocional que lhe permita compreender a sociedade sobre outro aspecto, senão o aspecto da violência. Então, esse aspecto da violência que está marcado, ele incide principalmente sobre o povo preto com uma força muito maior. Porque quando a gente chega, por exemplo, num ambiente escolar, esse recorte ainda é mais drástico. Porque o que a gente tem, enquanto política pública de Estado para a educação, e aí eu vou tentar, a partir desse grande guarda-chuva, que é, primeiro, pensar que nós somos periferia, dentro desse pensamento que nós somos periferia, ele está sob o maior guarda-chuva, que é entendermos que somos classe trabalhadora. Então, enquanto classe trabalhadora, nós somos aqueles que estão de fora. Nós não somos aqueles que têm o meio de produção, não somos aqueles que possuem, mesmo que a gente entenda, por exemplo, como hoje é criado o mito do empreendedorismo. Você é um empreendedor, então logo você vai conseguir sobreviver por si só.
o exemplo está aí, a gente está numa pandemia e milhares ou milhões de empreendedores do Brasil vão sucumbir porque não há uma estrutura que permita que a gente tenha uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade que dê acesso aos cidadãos, como você bem disse, né, a um mínimo minimório para que eles tenham uma possibilidade de sobrevivência. A gente não tem saúde, uma saúde de qualidade, e aí a gente tem que lembrar que nesse ponto, mesmo com todo o sucateamento, o SUS ainda se mostra como uma grande solução. Basta que a gente compare dois grandes estados, que é o Brasil e os Estados Unidos. A importância do SUS, nesse momento, como você pode bem demarcar, né, agora na pandemia, diante de todo o sucateamento que ele sofre, diante da política cada vez mais de Estado mínimo do nosso país, né, exatamente com PECs, inclusive, congelando o investimento em saúde, educação e assistência nos próximos anos, a gente vem, num momento como esse, mostrar a grande importância de que o Sistema Único de Saúde é a sustentação para salvar vidas da população brasileira. Perfeito. Ou seja, se a gente tira a lógica supostamente neoliberal, é uma lógica neoliberal supostamente válida, de que o mercado regula, em um momento como esse, o que a gente vê como sustentáculo de nossa sociedade, nada mais é do que o SUS, que mesmo sucateado, mesmo com os profissionais não sendo bem remunerados, mesmo com todo o corte, sustentando a sociedade do ponto de vista da saúde. A educação, e aí eu penso nomeadamente escolas que estão fazendo esse exercício, esse malabarismo como você está fazendo, que é transformar-se dentro de um momento de transição brutal, que é esse momento da pandemia, a gente está se transformando em professores de uma nova sociedade. A reinvenção da prática. Total. Poder você né? atender, exato. E negar esse estado de coisas, ou seja, a gente está indo no enfrentamento desse estado de coisas que extirpa uma grande parte da sociedade dessa condição de ter acesso a um diálogo, a um debate, uma reflexão científica ante o combate, como alguém colocou aí, das fake news. Então a gente tem recebido fake news aos milhões. Mas mesmo assim a gente tem ainda a escola, enquanto toda a crítica que a gente possa ter à escola enquanto instituição, ela é sim ainda sustentável. E aí quando eu estou pensando em escola, que desde do nível fundamental até o nível superior, que tem sustentado isso. E na contramão você tem um Estado, e aí eu estou pensando nomeadamente das forças do Executivo e do Legislativo, e até mesmo do Judiciário, que contrapõe isso e se reforça a ideia de uma militarização, do uso da força, e aí vão os características do fascismo. Então, o uso da força no lugar da possibilidade da diversidade, a crise econômica que vai sustentar, e aí nesse caso nosso, então se está tudo em crise, vamos abrir o mercado, porque o mercado vai salvar a gente. Não, o mercado não salvou a gente, nem vai salvar a gente. Nem vai salvar a gente gente está sabendo disso. E se a gente não tivesse negado essa ideia de que o mercado salvaria e abríssemos as portas, talvez hoje nem nós estivéssemos aqui. Então, é preciso que lembre desse momento muito importante. E quem negou isso? Quem negou isso foi a ciência. Quem negou isso foi o discurso científico que foi sustentado nisso. Não abram, porque se abrir cientificamente a gente vai mostrar que vai dar ruim. E aí foi isso que sustentou e garantiu a possibilidade de hoje. E vamos lembrar, são 1.500 vidas por dia que estão sendo ceifadas. Estão sendo ceifadas. E se você faz ainda, Adelan, esse exercício que a gente vem fazendo ao longo da live de fazer recorte, aonde está maciçamente esse avanço da Covid, esse avanço de mortos no Brasil? Né? Se a gente for fazer o recorte, mais uma vez a gente vai ver que vai incidir sobre a classe trabalhadora preta e pobre desse país. Mais uma vez, quando a gente faz esse recorte, é sobre essa massa que incide, mais uma vez, a falta de... Eu não gosto muito dessa palavra, mas a falta de gerenciamento que a gente está tendo nesse país. Essa desregulação de Estado que a gente está vivendo. Essa negação, né, de dizer que uma gripezinha que vai passar, por exemplo. E esse é um sentido que a gente precisa estar reforçando cotidianamente. Por que a gente precisa embater isso? A gente precisa embater para que a gente possa ter, por exemplo,
que todos os alunos tenham acesso à escola, e que a escola não seja um celular. Vejamos nós, a gente teve problema de conexão durante essa live. Exato. E eu estou dentro de casa, com o roteador do lado, com uma série de coisas. Garantido, né? Com Wi-Fi garantido, equipamento tudo isso. de qualidade. Você imagine, e aí a gente volta à discussão, né? Porque as perguntas ainda insistem, assim, por que não dar aula online? Pelas condições materiais de quem precisa tê-las e não as tem, exatamente para que tenha o acesso a essas aulas. Porque não adianta, por exemplo, eu gravar um vídeo e esse vídeo não chegar. Eu tenho um número determinado de alunos que, se não chega a esses alunos, foi um trabalho que eu fiz que vai ficar arquivado. Não vai ter não vai atender ao que é a demanda. Entende? Então, ou seja, a gente já tem um recorte de classe que já segrega uma parte da nossa, grande parte da nossa educação, né? E aí você vai ter um corte ainda maior que vai incidir principalmente sobre quem? Sobre aqueles que não vão ter acesso em sua amplitude, né? E aí a gente recai mais uma vez nesse estado fascista que a gente vive, quando ele faz uma falsa propaganda, né, de que faça a sua oportunidade, crie o seu momento, se reinvente até como um estudante, você pode estudar em qualquer lugar, você pode fazer de qualquer jeito, como se fosse só isso, né? Como se instituindo a lógica meritocrática no nosso estado. Sim, sim, sim. Mas essa é um elemento que mais uma vez reforça esses aspectos do totalitarismo, né? Então, assim, o mito do indivíduo em detrimento da classe. Assim, ou seja, eu valorizo o individual. Não, se você não conseguir é porque você não está tentando direito. Veja bem, você estudante que está aí nos ouvindo do outro lado, se você não consegue aprender alemão, é porque você não está estudando direito. Não é porque, por exemplo, numa escola do Rio de Janeiro, que se paga R$10.000 na mensalidade, os alunos têm aula de alemão de 6 horas por semana. Não, então, assim, a diferença dele para você é porque você não conseguiu. Então, esse Estado, que tem, sim, características fascistas, que tem, sim, características segregacionistas, que tem, sim, características, que tem um recorte de classe, que trabalha, sim, para a classe dos mais ricos. E aí, se a gente pensar, esse mito do individualismo reforça a ideia de que eu preciso de um salvador individual, e não que eu entenda todos nós como classes trabalhadoras. Segundo, reforça a ideia de que, por exemplo, o espaço da mulher não é esse espaço da igualdade, da equidade em sociedade, é um espaço segregador, é um espaço de negação, então eu preciso negar a mulher, eu preciso negar a diferença, por exemplo, do público LGBTQI+. Então, assim, eu tenho que negar todas essas possibilidades, que esses todos são os outros. E são os outros, mesmo que eu não seja outro. Ou seja, eu não me entendo enquanto negro, e aí eu reforço o racismo. Eu não me entendo enquanto mulher, né? Nem feminista, feminina, e aí eu nego o feminino, nem o feminista, mas eu já nego o feminino. Então, assim, essa construção do mito do outro como sendo alguém que me ataca, e por me atacar eu preciso combater, é uma das características do fascismo. E aí vem o aspecto, então só relembrando, o aspecto econômico, que aí a crise precisa ser reforçada. Para sair da crise eu vou precisar de uma estrutura disciplinar que garanta essa reestruturação da sociedade, e isso eu estou falando a partir, lembrando, só para quem está nos ouvindo, perceber como é que é construído esse mito do fascismo. Então eu tenho uma sociedade em crise, essa crise é uma crise econômica e supostamente moral. Aí, como é que eu vou solucionar essa crise econômica e supostamente moral? Com um reforço da disciplina, porque é a disciplina que vai garantir que o indivíduo vá sair dessa crise moral e logo vá sair da crise econômica. Vale ressaltar que nas últimas eleições voltou-se o discurso de que se a gente votar em alguém rico, quem é rico não precisa roubar. Tá, né? Então eu tenho essa crise econômica salvaguardada sobre a disciplina, né? Então a disciplina vai garantir isso aqui, e aí eu crio o mito do outro diferente, né? Então esse outro diferente precisa ser combatido, e eu combato com o quê? Com força. E combatendo esse outro com força, uma força militarizada, eu vou ter então a ideia do Salvador. Esse Salvador na Itália tem nome, Benito Mussolini, na Alemanha tem nome, Adolf Hitler, né? O Goebbels, toda aquela grande massa que estava ali, ou do lado do próprio. Mas a gente também tem no Brasil, e a gente aqui preferiu um nome hebraico, né? Messiá,
né? Esse nome hebraico, Messiá, que a gente conhece muito bem, a gente precisava de um Messias, do enviado, que fosse salvaguardar os nossos direitos, salvaguardar a nossa sociedade. Então, assim, é preciso entender que, sim, está caracterizado, e aí o que a gente tem que fazer? Combater. E aí o combate foi o que a gente tentou pensar, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, Leila. Depois você me avisa aí que eu estou tem uns 15 minutos no tempo. Ainda. Pronto, então, para a gente construir esse debate com o pessoal e perceber que, se a gente tem caracterizado isso aqui, e historicamente isso no Brasil é demarcado, a gente tem um período histórico que é muito recente para a gente esquecer os grilhões de 64 a 84, 85, mais ou menos, né, quando a gente começa o processo de redemocratização, esses grilhões são muito marcados e a gente tem um fenômeno que reaparece, e esse mito, né, esse ataque, por exemplo, militar, que está aí à porta, né, a gente sempre fica com medo de que ele bata a porta e diga, voltei, né? Eu sou a solução, é preciso que a gente combata. Exatamente, voltei, eu sou a solução. Perfeito. E aí a gente começa a perceber, e aí eu vou falar um pouquinho, só para aproveitar desse tempo, de alguns movimentos de reação, né? E nomeadamente no Brasil. Se a gente pensa, por exemplo, que esse combate antifascista ele já vem acontecendo em vários momentos. A gente tem, por exemplo, momentos históricos que a gente tem aspectos, né, desses movimentos antifascistas. Por exemplo, a gente vê reaparecer agora com uma cara mais forte, né? Mas movimentos anarquistas, movimento punk, já vinham defendendo essas pautas, e essas pautas são incorporadas, por exemplo, nas lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Vale lembrar que, como eu disse no começo, quem faz o enfrentamento do fascismo na Itália são, nomeadamente, os sindicalistas. Então, a organização sindical, e aí eu estou falando de organização sindical enquanto organização de trabalhadores livres e autônomos que se organizam na Itália para combater o fascismo, e é por isso que o braço de Mussolini vai descer fortemente, apoiado aí cria-se a ideia, né, do mito do rei, né, e o rei volta à Itália, então a Itália volta a ter uma monarquia fortalecida com um primeiro-ministro caracteristicamente ditatorial, que vai ter lá o braço forte, e vai atacar quem? Não vai atacar apenas o que vem de fora, vai atacar o de dentro, porque esse de dentro, que é o trabalhador organizado em sindicato, que vai estar lá lutando pelos direitos, ele vai ser considerado inimigo, né? É a mesma lógica. E aí eu vou usar uma frase que foi atualizada nesse governo, que é menos direitos, mais emprego. E aí criou-se facetas como a carteira verde e amarela, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Que foi o mecanismo que esse governo brasileiro encontrou exatamente para fazer o enfrentamento aos trabalhadores em organização. Exatamente. Ele redesenha isso é o processo. Perfeito. Refaz, né? Primeira vez acontece, a segunda vez é como farsa, né? Então a gente tem agora uma farsa, né? Farseado isso, farseado no sentido de que a gente não tem os mesmos movimentos históricos que aconteceu na Itália, que aconteceu na Alemanha, mas a gente tem um reforço de elementos que a gente tem uma indústria fragilizada no Brasil, um setor de comércio e serviço que foi fortalecido, mas que não tinha uma base de sustentação estatal, então era um mercado regular, e esse mercado, com a bolha de 2008, quando estourou, a gente já viu o primeiro golpe, né? O golpe demorou para chegar, e vale lembrar que ele marolou, né? Marolou para chegar aqui um pouquinho, né? Marolou para chegar aqui, transformou mas no tsunami. Chegou de vez, e aí ressalto que esse momento que a gente está vivendo, e que vai ter aspectos para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, né? Há analistas que dizem que o nosso século XXI começa agora. Quando os estudantes perguntam, questionam, aí Cortou isso aí, que né? acontece. Foi
Leila, me ouve? Oi, agora ouve. Voltamos. O Instagram já querendo avisar, ó, faltam 5 minutos. Então já vou pedir dela que você aproveite também, já vá fazendo as considerações e toque em um ponto que foi levantado aqui pela questão desses movimentos, a OMS nessa preocupação toda da não aglomeração, mas a necessidade que a gente está tendo de ir às ruas para poder fazer esse movimento antifascista ficar em evidência. E eu queria que você colocasse a importância de todos os cuidados nesse momento, mas que a gente não pode também silenciar e não ir às ruas. E como fazer isso sem se colocar em risco. Eu vou pegar uma polêmica dos últimos dias, que foi a polêmica do rap, né? Do Emicida e do Mano Brown e do Djonga. E vou pegar a partir de uma fala de uma liderança jovem do Rio de Janeiro, quando ele diz o seguinte: estamos matando em casa. Estamos matando em casa. Seja de Covid, porque quem anda pela periferia sabe que o trabalhador está indo trabalhar, ou seja pelo braço forte do Estado que está entrando e está matando gente dedicada. Vamos lembrar de Marcos Vinícius e por aí vai. Então, o Estado está matando a gente, continua matando o povo preto, pobre, trabalhador. O que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que reagir. E reagir e reinventar a si mesmo. Ir para as ruas, eu entendo sim que deve ser feito com cautela, e quem não puder, não vai, mas quem puder tem que ir. Não há como, num momento como esse, extremo, em que a gente está colocado à prova a nossa sobrevivência, a gente se calar. Seja nesses espaços internos, privados, ou seja indo para a rua e dizendo: não, nós não vamos aceitar de novo que o fantasma do militarismo, que o fantasma do fascismo venha nos destruir. Porque senão as nossas liberdades individuais vão ser destruídas, e há um elemento muito importante que a gente precisa lembrar: a nossa saúde mental. Esse elemento é um elemento muito importante. Nossa saúde mental está sendo estraçalhada por um Estado fascista que, sim, utiliza dessas estratégias para que a gente seja minado dia a dia com uma série de notícias e sequer consigamos pensar. A gente é tão estafado, a gente sofre tanto, porque saber, conversa com qualquer pessoa que está quarentenando, o impacto mental que isso tem. E nós não temos, por parte da sociedade, sequer uma reflexão sobre isso, séria, feita pelo Estado, pensando isso e tudo mais. Então, assim, a gente está sendo oprimido de todas as formas. Reagir e avançar é a nossa necessidade. É pontual e é necessário que a gente faça isso. E é urgente, né, Delan? Porque é urgente. Não dá para ver tudo acontecer e esperar que mais à frente a gente vai ver o resultado para poder ter uma reação. Não, é nesse momento. É quando está acontecendo que a gente precisa, sim, fazer o enfrentamento. O Achille Mbembe, né, ele tem um texto chamado Necropolítica, que é muito importante isso. A gente precisa saber que o Estado está matando. Há uma política de Estado para matar a gente. Então, se há uma política de Estado para matar a gente, você citou muito bem e falou da questão da urgência. Eu me lembrei de uma música de uma banda chamada Dead Fish, que chama de Urgência, que ele começa a frase dizendo, uma frase dizendo exatamente isso. A urgência em estar vivo. Então, a urgência em estar vivo. Estar vivo nesse momento já é uma negação desse sistema que está tentando nos matar, mas é preciso avançar. E avançar é lutar. Exatamente. Eu agradeço a Delan, né, pela participação aqui na nossa live. Leila. Agradeço a quem nos acompanhou até esse momento. Vou tentar aqui me organizar nessa coisa das internet para ver se eu consigo salvar esse vídeo para ficar aí à disposição. Sim. Para quem quiser posteriormente assistir.